Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 14 do curso de Termodinâmica Clássica. Então nessa aula trataremos termodinâmica de misturas. Então é muito comum quando se trata de misturas de líquidos ou misturas de gases, se utilizar a propriedade molar parcial. Então isso pode ser aplicado a qualquer função de estado extensiva, como o volume molar parcial. Então, quando eu vou analisar o volume ocupado por um certo líquido, esse volume vai depender não só da natureza do líquido, mas também da substância ao seu redor. Então, vejamos, qual o volume ocupado por 1 mol de água, por exemplo, considerando uma temperatura de 25 graus e uma pressão de 1 atm. Então, o volume ocupado por 1 mol de água vai depender se esse volume estiver sendo adicionado também à água ou estiver sendo adicionado a outro líquido. Então, se for adicionado à água, o volume ocupado é dado pelo próprio volume molar da água, que é 18 centímetros cúbicos para 1 mol. Já se eu adicionar a mesma quantidade de água, agora a etanol, o volume ocupado passa a ser 14 centímetros cúbicos. Quando eu comparo o volume de uma solução em relação ao volume dos líquidos puros, então, dependendo da composição, dependendo da proporção dessa mistura dos líquidos, pode gerar diferentes efeitos sobre o volume da solução. Então, nós vemos aqui uma mistura de água e etanol com diferentes proporções. Então, em relação aos líquidos puros, meu volume final, a soma dos dois volumes, vai ser sempre 100 ml. Pode ser 25 de etanol, 75 de água, 50-50, 25 de água, 75 de etanol. Então, se eu somar os líquidos puros, vai dar sempre 100. Quando eu analiso o volume da solução, vejam, dependendo da proporção de etanol na mistura, eu vou ter diferentes volumes para a solução. 50 ml de água com 50 ml de etanol dá em torno de 96, 97 ml para a solução. Então, por trás disso, estão os efeitos de forças de interações diferentes que existem entre as moléculas de água e as moléculas de etanol, comparado com a interação entre água e etanol que vai existir na solução. Então, vamos analisar isso em maior detalhe. Se eu pegar o volume de uma solução formado pela mistura de diferentes líquidos, então vou ter o líquido 1, líquido 2, até um líquido R. Então, vou analisar o volume da solução. Quando eu usar o asterisco, estou me referindo ou a substância pura ou a um conjunto de substâncias puras. Então, o volume da solução pode ser dado se eu multiplicar o número de mols da substância, por exemplo, a substância 1, vezes o volume molar da substância 1, pura. Vou fazendo isso para os outros líquidos também. Então, o meu volume da solução seria dado pelo somatório de NI, volume molar dos componentes Is. Só que muitas vezes, quando eu analiso o volume da solução, como a gente viu no exemplo anterior, o volume da solução é diferente desse volume dado pelos líquidos puros, pela soma dos volumes dos líquidos puros. Então, neste caso, meu volume ele vai ser dependente de temperatura, de pressão e do número de mols de cada componente do meu sistema. Quando eu vou avaliar a variação do volume do sistema, então vou ter um efeito da variação da temperatura sobre o volume, da variação da pressão sobre o volume e da variação do número de mols de cada componente sobre o volume. Então, quando eu analiso um componente particular, então um componente J, o efeito da variação do número de mols do componente J sobre o volume do sistema, mantido temperatura, pressão e demais componentes, número de mols dos demais componentes constantes, eu tenho o que se chama de volume molar parcial do componente J. Então, neste caso, o meu dV ele vai ser dado, além do efeito de variação de temperatura, de pressão, vai ser dado também, vai depender também do somatório do volume molar parcial dos componentes I vezes dNI. Então, se eu estiver trabalhando a temperatura e pressão constantes, eu vou ter uma expressão simples para dV, dado pelo somatório de VI, volume molar parcial do componente I, vezes dNI.
Então, sabendo que fração molar do componente é o número de mols do componente dividido pelo número de mols totais, eu vou escrever Ni é igual a Xi vezes N. Então, colocando na forma diferencial, DNI, vai ser dado por essas duas diferenciais, uma em relação a dn, outra em relação a dxi. Se eu considerar o xi fixo, eu posso substituir onde aparece dni simplesmente por xi vezes dn. Então, tem uma nova expressão. Então, variação de volume de uma solução, a temperatura, a pressão e xi constante vai ser dada por eixo somatório. xi, vi, dn. Então, vejamos aqui. Por exemplo, o efeito da adição de diferentes quantidades de sulfato de magnésio numa solução e qual efeito isso tem sobre o volume da solução. Então, vejam, que assim que eu começo a adicionar o sulfato de magnésio, ocorre uma redução do volume da solução. Então, o sulfato de magnésio é o meu soluto, eu estou adicionando isso em água. Então, ocorre uma redução do volume da solução até um certo ponto. A partir desse ponto, se eu continuar adicionando sulfato de magnésio, o volume da solução começa a aumentar. Então, cada ponto aqui significa um efeito da concentração do número de mols do sulfato de magnésio sobre o volume da solução. Então, a partir da declividade em cada ponto, eu vou obter o volume molar parcial do sulfato de magnésio, que é simplesmente a declividade em cada ponto. Então tem que ficar bem claro que esse volume molar parcial, ele vai variando dependendo da composição da minha solução. Se eu estiver tratando de uma substância pura, o que eu tenho? O meu volume da substância pura, ele é dado pelo número de mols vezes o volume molar dessa substância. Então, sabendo que o volume molar parcial é a derivada de V dNj, eu chego à conclusão de que volume molar parcial do componente J puro é igual a volume molar. Ou seja, volume molar é a mesma coisa que volume molar parcial para uma substância pura. Igual nós observamos com potencial químico. Potencial químico é a mesma coisa que energia livre molar por uma substância pura. Então, o mesmo ocorre aqui em relação a volume molar parcial, no caso de uma substância pura. Então, neste exemplo, vamos calcular o volume molar parcial considerando uma mistura de gases ideais. Então, vou calcular esse volume molar parcial por certo componente dessa mistura. Então, meu volume vai ser dado por N vezes RT dividido por P, onde o N vai ser a soma dos vários componentes do meu sistema. Então, N1, N2. Então, calculando o volume molar parcial, que vai ser dado pela derivada de V, dV por dNi. Isso vai dar igual a RT sobre P. Então, vejo que nesse caso, considerando temperatura e pressão constante e um gás ideal, meu volume molar parcial é igual ao meu volume molar para o gás puro. Isso ocorre com uma mistura de gases ideais. Se estivesse trabalhando com gases não ideais, existindo forças de interações diferentes entre as moléculas do gás, isso não seria verdade. Então, da mesma forma que eu tenho volume molar parcial, eu posso utilizar, eu tenho essa mesma terminologia para outras grandezas extensivas. Então, eu posso falar de energia interna molar parcial de um componente I, o mesmo para entalpia, o mesmo para energia livre. No caso de energia livre, o que é energia livre molar parcial? Se não a derivada da energia livre em relação ao DNI. Isso é igual a potencial químico. Então, potencial químico é a mesma coisa que energia livre molar parcial. Então, quando eu estiver falando de grandezas de mistura, eu vou estar falando do efeito que a mistura tem sobre uma certa propriedade do sistema. Então, por exemplo, ΔV de mistura seria a comparação entre o volume da minha solução em relação ao volume dos componentes puros.
Então, como no exemplo anterior, quando eu misturo um certo volume de água com certo volume de etanol, vou ter na solução um volume diferente do que a soma desses dois volumes dos componentes puros. O mesmo eu vou ter, então, quando eu falo de ΔH de mistura. Então, se eu não tiver nenhum efeito sobre a entalpia devido à mistura, é porque eu não tenho interações diferentes ocorrendo entre as espécies após a mistura, quando comparada às espécies puras. Então, vou ter um ΔH de mistura, um ΔS de mistura e um ΔG de mistura. Vamos agora determinar as expressões para ΔG de mistura, ΔH de mistura e ΔS de mistura, considerando mistura de dois gases perfeitos. Então, inicialmente, antes da mistura, os gases estão à mesma temperatura e mesma pressão. Eu tenho um Na, número de mols do gás A, Nb, número de mols do gás B. Então, após a mistura, a temperatura vai se manter, a pressão agora passa a ser pressão parcial do gás A e pressão parcial do gás B, sabendo que essa soma vai dar igual a P. Então, eu tenho uma mistura isotérmica cuja pressão final do sistema não é alterada. No sistema onde os gases estão puros, meu potencial químico ele é igual à energia livre molar. E eu sei a expressão para potencial químico de um gás puro. Vai estar relacionado com o logaritmo de P sobre P0. Por simplificação, o lugar de P sobre P0 eu posso substituir simplesmente por P, já que P0 é um bar. Então, o que eu vou ter antes da mistura? Antes da mistura, a minha energia inicial vai ser dada por Na vezes Ma mais Nb vezes Mb. O que significa isso? Como potencial químico é igual a energia livre molar, então, quando eu multiplico o número de mols por energia livre molar, eu tenho energia livre total. Então, vou ter isso para o gás A e para o gás B. Então, onde aparece potencial químico do A e do B, eu vou substituir por essa expressão aqui. M0 mais RT logaritmo de P. E chegamos a essa equação. Após a mistura, o que vai mudar? Após a mistura, eu vou, ao invés de P, eu vou colocar PA, pressão parcial do gás A, e PB. Repetindo que PA mais PB é igual a P. Então, eu chego fazendo essa diferença, final menos inicial, eu chego a essa expressão para o ΔG de mistura, relacionado com o logaritmo da razão de PA sobre P, para o gás A e para o gás B. Eu posso escrever essa expressão num formato melhor. Então, no lugar de PJ por P, eu posso substituir por fração molar. Então, XJ, no caso, o A ou B. E no lugar de NJ, eu posso substituir por XJ vezes N. Então, eu chego a essa relação para ΔG de mistura, dada em função das frações molares do gás A e do gás B. Então, vejamos, como eu sei a relação para o cálculo da entropia, eu sei a relação entre energia livre e temperatura. Então, isso me dá menos entropia. Então, posso escrever uma expressão para ΔS de mistura, onde aqui eu vou colocar ΔG de mistura. Então, vou simplesmente pegar essa expressão e derivar em função de temperatura. Então, eu chego a essa equação para ΔS de mistura. Então, essa expressão para ΔS de mistura é exatamente igual à expressão que nós deduzimos anteriormente. Então, substituir XA igual a XB, substituir por 1 meio, eu vou chegar a um ΔS de mistura dado por NR logaritmo de 2. No nosso cálculo anterior, nós temos 2NA R logaritmo de 2. 2NA é igual a N. Então, a expressão é exatamente a mesma. Então, vendo que x é sempre menor do que 1, é uma fração menor do que 1, então isso implica que o meu logaritmo de x seja menor do que zero. Ou seja, o ΔS de mistura vai ser sempre positivo, assim como o ΔG de mistura vai ser sempre negativo. Já o ΔH de mistura pode ser estimado simplesmente por essa expressão, ΔG igual a ΔH menos TΔS. Então, fazendo a substituição dessa expressão e dessa expressão aqui, concluímos que ΔH de mistura é igual a zero.
ou seja, a mistura de gases ideais não está tendo interação nem antes nem depois da mistura. Então, isso implica que numa entalpia constante, que não haja variação de entalpia devido à mistura. Então, em conclusão, a força motriz para a mistura de dois gases ideais provém exclusivamente do aumento da entropia, já que não tem nenhum fator entálpico interferindo nesse processo. Então, com o aumento da entropia, a isso vai estar associado uma queda da energia livre. Então, a gente pode colocar isso num gráfico. Então, vejam, ΔH de mistura, zero. O ΔS de mistura é sempre positivo. Então, neste ponto, com XB, fração molar do B, ele atinge o seu máximo, mas em toda a extensão de 0 a 1 de XB, o ΔS é sempre positivo. Assim como o ΔG de mistura vai ser sempre negativo. Então, nunca se esqueçam disso, que para mistura de gases ideais, ΔH de mistura é zero. Então, agora considerando uma mistura envolvendo líquidos, eu vou partir de um líquido puro, um líquido A, que vai ter seu potencial químico dado por MA asterisco. Esse líquido está em equilíbrio com seu vapor, que vai ter uma pressão de vapor dada por PA asterisco. O potencial químico do vapor vai ser dado pela expressão que a gente já conhece para potenciais químicos de gases. Então, vai depender, o potencial químico do gás puro vai estar relacionado com o logaritmo da pressão de vapor do A puro. Então, como no equilíbrio o potencial químico do A no líquido se iguala ao potencial químico do A no vapor, eu vou igualar essa expressão a essa expressão. E vou obter essa relação. Então, o potencial químico do A no líquido sendo dado pela pressão, sendo relacionado com o logaritmo da pressão de vapor do A puro. Se outra substância estiver presente, o que vai mudar? Então, vou tirar aqui o asterisco, vou ter só o MA, potencial químico do A na mistura. Agora é relacionado com o logaritmo da pressão de vapor do A na mistura. Então, aqui estava puro, aqui está na mistura. Então, fazendo a diferença dessas expressões para potencial químico na mistura em relação ao líquido puro, eu chego a essa relação. Então, isso vai estar relacionado com o potencial químico na mistura é igual ao potencial químico do A puro mais RT logaritmo de PA sobre PA asterisco. Então, a pressão de vapor do A na mistura vai estar relacionado com a pressão do A puro, pressão de vapor do A puro, através da fração molar do componente A na mistura. Então, isso daqui é chamado de lei de Raoult. Mas nem sempre a minha mistura de líquidos vai obedecer a essa relação. Então, a gente observa que quando obedece a essa relação, a lei de Raoult, nós temos o que se chama uma solução ideal. Então, posso substituir onde aparece PA sobre PA asterisco, e posso substituir por XA, fração molar do A na mistura. Então, isso caracterizaria uma solução ideal. Já para uma solução não ideal, eu vou utilizar um conceito de concentração efetiva, que a gente vai chamar de atividade. Então, ao invés de fração molar do A, eu vou substituir por atividade do A. Então, atividade vai estar para concentração, como fugacidade está para pressão. Nós tínhamos expressões obtidas anteriormente utilizando um gás ideal, onde aparecia pressão. Eu queria utilizar aquelas expressões para um sistema que não se comportava idealmente. Então, eu substituía pressão por fugacidade, que é digamos assim, uma pressão corrigida. A mesma coisa agora nas soluções. Ao invés de utilizar fração molar, eu vou utilizar atividade, que é uma concentração efetiva. Então, não se esqueçam disso, que atividade está para concentração, como fugacidade está para pressão. Então, agora, se tratando de uma mistura envolvendo um solvente A,
em um soluto B, as expressões vão ter um formato um pouco diferente. Então, o solvente, eu vou considerar que ele obedece à lei de Raoult, em termos de proporção, está numa proporção muito maior do que o soluto, então a fração molar do solvente tende a 1, então a atividade vai tender à fração molar. A relação entre atividade e fração molar é dada pelo coeficiente de atividade. O mesmo que nós observamos da relação entre fugacidade e pressão, existia um coeficiente de fugacidade. Então, veja, meu coeficiente de atividade ele tende a 1, à medida que a fração molar do ar também tende a 1. Então, quanto mais próximo de 1 tiver a fração molar do solvente, mais próximo o coeficiente de atividade estará de 1. Então, vou considerar o estado padrão do solvente como sendo solvente puro, a 1 bar, e com fração molar igual a 1. Então, sempre que eu falar de solvente, estado padrão, eu vou ter essas condições. Já o soluto, ao invés de utilizar fração molar do soluto, eu vou expressar a concentração, a composição, em termos de molalidade. Então, molalidade, lembrando, vai ser o número de mols do soluto B, dividido pela massa do solvente. Então, agora, na expressão que nós vimos anteriormente, eu vou utilizar, quando eu estiver tratando de uma solução soluto-solvente, eu vou utilizar, ao invés de fração molar do soluto, eu vou utilizar a molalidade do soluto. Então, neste caso, vou ter uma relação entre molalidade do soluto e atividade, dado pelo coeficiente de atividade do soluto. Neste caso, o coeficiente de atividade tende a 1 à medida que a concentração do soluto, a molalidade do soluto tende a 0. O que isso significa? Significa que quanto mais diluída tiver a minha solução, mais ela vai estar se comportando idealmente. Então, neste caso, eu posso expressar a concentração do soluto B em termos de molalidade. À medida que eu for aumentando a concentração do soluto, a minha solução vai se desviar do comportamento ideal e, ao invés de utilizar molalidade, eu vou ter que começar a utilizar, vou passar a utilizar a atividade. Vamos entender isso de forma mais simples. O que faz uma solução se comportar idealmente ou não? O que eu estou, na verdade, analisando, o que está por trás desse comportamento ideal, são as forças de interação antes e depois de formação da solução, antes e depois da mistura. Então, quando eu tenho um solvente A, vou ter interação AA, soluto B, interação BB. Quando formar a minha solução com a mistura, eu vou passar a ter interações A e B. Então, o que eu vou comparar são as energias dessas interações antes e depois da mistura. O que está mudando? Então, quando a interação, como ocorre aqui, AB, for da mesma intensidade da interação AA e BB, isso não vai produzir nenhum efeito sobre a entalpia. A mistura não vai causar nenhuma alteração de entalpia. Então, vou ter um ΔH de mistura igual a 0. Então, neste caso, a minha solução é ideal. Um exemplo de soluções que se comportam idealmente, quando a gente vai falando de mistura de dois líquidos, são dois líquidos que apresentam estrutura molecular muito parecida. Então, a mistura não vai causar nenhuma alteração significativa em termos de energia de interação comparado aos líquidos puros. Exemplo, acetato de etila e acetato de butila. Se eu misturar esses dois líquidos, você vai produzir uma solução ideal. Já se eu misturar líquidos com estrutura muito diferente, então, em termos de tamanho, forças de interação, exemplo, butanol e água, são miscíveis, mas não vai formar uma solução ideal. Então, quando não tem uma solução ideal, as forças de interação envolvendo a mistura podem ser mais intensas ou menos intensas. Então, quando a força de interação A e B for mais fraca, isso vai gerar um desvio do comportamento ideal e vai estar associado a um ΔH positivo, um aumento da entalpia com a mistura. Já quando as forças de interação A e B forem mais fortes,
a mistura vai estar associada a uma queda de entalpia. Então, você vai ter um ΔH de mistura negativo. Então, tanto este efeito aqui de forças mais intensas ou mais fracas, vão se traduzir como uma alteração de volume da minha solução. Então, ela pode ficar comparada com os líquidos puros, ela pode apresentar um volume maior ou menor, dependendo se as interações são mais fracas ou mais fortes. Então, nesse caso e neste caso, a minha solução não se comporta idealmente. Então, uma forma simples da gente definir uma solução ideal é ΔH de mistura igual a zero. Não tem alteração significativa nas forças de interação entre as espécies na mistura comparado a essas espécies puras. Então, esse tema de idealidade de soluções, vocês vão estudar mais detalhadamente é fenômeno de superfície eletroquímica. Então, dentro de eletroquímica, soluções eletrolíticas tendem a não se comportar idealmente. Então, a gente tem que quantificar esse desvio da idealidade das soluções eletrolíticas, calculando o coeficiente de atividade. E vocês vão também aprender que quanto mais diluída tiver a solução eletrolítica, mais ela se aproxima do comportamento ideal. Muito bem, então com isso nós encerramos nossa aula de número 14.